Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda! E vamos aí comigo, professora Pura Moreno, para mais uma aula de língua portuguesa. De olho na tela, vamos aí conhecer a agenda desta aula. Aula 27.1, classes gramaticais no contexto. Então, nós vamos trabalhar exatamente as 10 classes gramaticais. Na verdade, vamos ver exemplos, né? Como essas classes gramaticais, elas aí se encontram em um contexto, ok? E aí nós vamos trabalhar texto e interpretação, valeu? Então, muito bem. Atenção, prepara aí teu material direitinho para você tomar nota, porque esta aula, ela vai te dar aí essa orientação de como encontrar essas classes gramaticais, viu? Vamos embora. Habilidade da aula, identificar aí a finalidade de textos, adequando suporte e gêneros, considerando os papéis e posições assumidos pelos enunciadores ou leitores em contextos específicos, de enunciação, beleza? Então, muito bem. Vamos embora chamar a árvore do conhecimento, trazendo o tema da aula, classes gramaticais no contexto. É isso aí. Então, a gente já inicia trazendo aqui o conceito, vamos recordar, vamos memorizar, ok? O que é morfologia, né? Então, caro estudante da NASA, nesta aula veremos estes itens passo a passo e analisaremos textos variados. O que isso significa? Prepara seu coração, nós vamos ter leitura de texto, tá bom? E eu quero que você acompanhe. Então, vamos lá. Falar de leitura e interpretação, falar das classes gramaticais, estamos em que parte da gramática? Morfologia, tá? Então, morfologia, é claro que você já tem esse conceito internalizado. O que se estuda na morfologia? Essa parte da gramática trabalha o quê? Então, morfologia, ela estuda as funções de cada classe gramatical. As funções do substantivo, funções do adjetivo, ou seja, de cada uma delas, tá bom? Lembrando, vamos lá, lembrando que as classes de palavras, elas o quê? Mudam de acordo com a função no texto, ok? Muito bem. Vamos lá. Em português, todas as palavras que existem são divididas em grupos. Muito bem, olha quanta informação neste conceito aqui. Então, nós temos o quê? 10 grupos. E essas 10 se chamam classes de palavras, ok? Muito bem. Então, nós temos agora que avançar, trazendo agora um gênero diferente, uma cartela com as 10 classes gramaticais, e aí você, claro, que vai gravar na mente e no coração, porque as 10 classes de palavras são substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, beleza? Então, são essas 10 classes gramaticais que a morfologia aí cuida de o quê? Estudar uma a uma, né? De acordo com a sua função individualizada. Beleza? Falando de classes aí de palavras, entender que são divididos com base em características comuns. O substantivo, a primeira classe aí gramatical, tem aí a função, né, de nomear seres, locais, objetos. Como, por exemplo, cadeira, Ana, Rio de Janeiro, computador e etc. Tudo que existe aí pode ser nomeado e essa classe responsável por isso é o substantivo. Adjetivo, ele qualifica, né? O adjetivo é aquela classe de palavra que caracteriza, que dá qualidade para algo ou para alguém. Como, por exemplo, menina, né? Que é o substantivo e é o nome dado ao ser. Menina bonita, então está qualificando o substantivo, né? Dando aí essa qualidade de bonita, dando essa característica a esse ser. Outra classe gramatical é o numeral. A função do numeral é quantificar. Ele apresenta quantidades, posições, multiplicações ou frações. Por exemplo, 2 meninos, quantidade. Ele é o primeiro da sala.
posição. Comprei o dobro de sorvete, multiplicação. Comprei um terço do que você pediu, fração. Beleza? Aqui só, né, uma pincelada, uma revisão geral, porque você já viu ali, nós temos várias aulas na nossa playlist sobre aí as classes gramaticais. As classes gramaticais, né, elas aí são palavras individuais, raramente vão mudar de acordo com o contexto. Elas podem mudar de função sintática, tá? Tome nota aí nessa informação. Elas podem mudar de acordo aí com a função sintática. Anote, aluno da NASA. Então, as classes gramaticais num contexto é uma questão de ligar o conceito com a palavra na frase, tá? Então, nessa direção, nós vamos entendendo que as classes gramaticais no texto, elas devem ser relacionadas com o contexto. Vamos ver um pequeno exemplo? E aqui eu quero dizer o seguinte: como é que a gente vai entender essa questão das 10 classes gramaticais? Para isso, a nossa querida Amadinha vai conversar um pouquinho com o nosso aluno da NASA. Como é que esse aluno vai perceber essas 10 classes gramaticais envolvidas aí na produção textual? Olha, amado, você vai perceber isso como? Pela função que ele exerce dentro do texto. Primeiramente, você vai começar a analisar pequenas frases. Você vai montar uma frase pequena, aí você vai analisar cada termo presente nessa frase. Depois você já, para o desafio, analise um texto e vai separando. Quem faz parte da classe gramatical? Substantivo. Verbo. Mas o que é verbo mesmo? É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas o que é substantivo, professora? Substantivo nomeia seres em geral. E adjetivo? Qualifica, caracteriza e assim por diante. Nossa, você já deu a dica básica para o nosso aluno da NASA. Convida ele então para o exemplo que nós temos aqui. Vamos lá. Então, amadinho, de olho aqui na tela, mais um exemplo. Estou feliz. Estou feliz. Isso quer dizer o quê? O que está dizendo? Uma situação, um estado. Quem está feliz? Quem é o sujeito dessa oração? Ele não está o quê? Explícito, mas eu sei quem é, porque aí, já estou analisando aqui a questão da função sintática. A professora sintática. Amadinha já está chegando com tudo, menina, já passou da morfologia, porque ela entende que você é aluno da NASA e já consegue ver essa função lá na morfologia e na sintaxe também, né? Olha que legal. Mas aqui nós temos duas palavras, estou feliz. Qual é a classe dessas duas palavras? Estar é verbo. Feliz, adjetivo. Olha só, o estar não está indicando uma ação, sim uma situação, um estado, beleza? Da pessoa, o modo que ela está. E o feliz, né? É a característica, é a qualidade de quem. Eu já vou puxando de novo lá para a sintaxe. Mas tudo bem, isso mesmo. Sempre fazendo essa relação. Tá bom, amadinho? Feliz é o adjetivo. Ok. Já que você citou aí a sintaxe, que é a outra função dessa classe de palavra, só que daí a gente entende que tem um sujeito aí embutido, né? Subentende-se. Por quê? Alunos da NASA, o final da palavra desinência, estou. Qual é a pessoa que está aí? Estou feliz. A primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa do discurso? E no singular, eu. Então, aí eu posso classificar esse sujeito como desinencial, elíptico, oculto. A gente costuma mais dizer o oculto, né? Exatamente. Por isso que ele não apresenta, mas você já entendeu que vai analisar a desinência do verbo, né? Tá bom? Por isso que é chamado também de desinencial, pela terminação. Show de bola, vamos embora! Vamos aqui analisar o texto imagético. Olha lá, o que acontece aqui? Vamos juntos? Olha só, detesto entregar carnê de PTU. Isso é
É, gente, corriqueiro nas nossas vidas, hein? Pela fé. Vamos aqui, então. Foi tosse, amadinha. Não, foi não com se medo. assusta, não. Calma. Tem um pavor de cachorro. Não, Mas vamos calma. lá. Primeiro é preciso entender como o contexto é construído para poder interpretá-lo. Isso mesmo. Então, se o aluno tem dúvida, né, como interpretar um texto, ele tem que fazer o quê? Olha só, analisar e entender o contexto. Por que o carteiro, o amadinho, o que acontece? Oh, meu Deus do céu. Olha só, detesto entregar carnê de IPTU. E você olha aí, ó, tem um rapaz, ó, rosnando, e o cachorro tá o quê? Assustado. Foi assustado. Alguém tomou meu lugar? Exatamente. Quem é que fica assim, ó, irritado, estarrecido quando chega a questão dos impostos? As cobranças. Pela fé. Aí o bolso chora, né? Exato. Beleza, então a leitura, a interpretação tem tudo a ver com o contexto. Entender, porque senão você fica fora, né, dessa compreensão de um todo. Então, primeiramente, como interpretar um texto? Não esqueça, primeiro é preciso entender como um texto foi construído, tá? Depois, alguns termos importantes aí a serem considerados. Vamos lá, a primeira coisa é recordar o que é texto. Texto é aquele conjunto de ideias organizadas, relacionadas entre si. Relacionadas entre si vão formar um significativo, né? Um sentido bem significativo, capaz de produzir interação comunicativa. Ou seja, vai ter que decodificar e codificar. Então, essa construção tem que dar essa possibilidade, tá? Como assim? Um texto é uma união de muitas palavras com o objetivo de passar uma determinada informação para o leitor. Pronto. Mas esse monte de palavras, essa união de muitas palavras, é de qualquer jeito? É desorganizada? Não, amado. Beleza. Então, um texto, entendemos ali que são várias palavras organizadas, estruturadas, que dão aí um sentido, né, de fato, uma comunicação. E o contexto? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Elton entrou em casa rapidamente e quebrou os 2 braços, amadinha. Aí, ó, a pessoa aconteceu? Como assim ele quebrou os 2 braços? Tá faltando algo para entender. Vamos lá de novo. Elton entrou em casa rapidamente e quebrou os 2 braços. E aí? Meu Deus, ele fez isso propositalmente? O que essa frase, essa estrutura nos dá um entendimento? Primeiro que está confuso, né? E aí, nesse caso, olha o que acontece. Falta de contexto, por isso que a gente não compreendeu. Será que ele tomou essa atitude, né? Foi proposital? Foi porque ele quis? O que ele fez, afinal de contas, Será que o chão estava molhado, de repente escorregou lá e quebrou 2 braços? Ok, então, a falta de contexto pode trazer o quê? Uma comunicação ambígua. O que isso quer dizer? Duplo sentido, mais de uma interpretação, né? Sobre o sentido do texto, uma comunicação confusa entre o autor e o leitor em duplo sentido do tema. Isso mesmo, então tá. Por isso aqui, falta de contexto prejudica na compreensão, tá bom? Vamos lá. O contexto. O contexto é um dos elementos mais importantes que compõem um escrito, né? Um texto. Este elemento, o contexto, tem a função essencial de mostrar o sentido presente em um determinado texto. Pronto, aqui é a informação-chave, beleza? Então, os contextos podem ser divididos em 5 tipos. Ah, você achou que só tinha um contexto? Quando a gente fala, e agora o contexto? Na sua cabeça, você aí achava que era um só? Então tá aqui, vamos ampliando o seu conhecimento. Temos vários contextos, entre eles, olha lá. Conceito de produção, conceito linguístico, extralinguístico, social ou histórico. Olha só,
Então, agora sim, você vai começar a compreender que todo texto precisa estar contextualizado, né? Toda informação precisa estar contextualizada, seja por conceito de produção, seja por esse contexto linguístico ou extralinguístico, né? Ou social ou histórico. Linguístico no texto, extralinguístico fora do texto. Social e histórico, ok? Vamos adiante. Então, as classes gramaticais no contexto, regras para uma boa interpretação. Aqui a informação é o seguinte, a interpretação do texto, ela tem aí um objetivo primário, tá? Que é o quê? Que é a identificação de sua ideia principal. Isso aqui você tem que ter como carro-chefe. Qual é o objetivo de interpretar um texto? Você tem que, então, ao final da leitura, identificar a sua ideia principal. Aí, a partir daí, localizam-se as ideias secundárias, ou fundamentações, ou argumentações, ou explicações, tá? Mas primeiro, nós vamos ter que ter este objetivo, identificar a ideia principal, beleza? E assim, então vamos lá, vamos para o momento de leitura. O que acontece aqui com o nosso texto imagético, amadinha? Vamos lá, será que o nosso aluno consegue ter aí uma informação completa? Ele consegue, ó, cada um vai ter uma maneira de interpretar, tá certo? Vai depender muito da bagagem, do conhecimento prévio. Qual o objetivo desse texto imagético? Vamos ver. Vamos ver aqui. Na minha interpretação, você vai fazer o seguinte, amado. Ó, o livro está aberto. Aberto para quê? Ao conhecimento. O livro, ele vai te dar asas, vai te dar liberdade. Veja bem, que aí as imagens que a gente tem borboleta, temos pássaros e temos as flores. Ou seja, o jardim, se você tem flor, você chama quem? O quê? A borboleta vai até o seu jardim. Quem são essas borboletas? São os conhecimentos que você vai adquirir, ó, através da leitura. Certo? Tá vendo a leitura imagética da professora? Legal. E aí você pode estar fazendo a sua, né? Então, de acordo com o contexto, aqui, e com a leitura de mundo, ela conseguiu formar esse texto começo, meio e fim, beleza? Muito bem, vamos então aí avançando, porque a arte de criar e compor texto é a função da literatura, vamos dizer assim, né? Então, literatura é um tipo de manifestação artística, é conhecida como sendo a arte das palavras ou a arte com as palavras. Olha que lindo! Exatamente. Tanto que aqui o artista, a pessoa que fez essa arte aqui, envolveu o quê? Flores, borboletas e pássaros. Quer dizer que tudo que dá ideia de liberdade, através do quê? Das palavras. Se você analisar bem pertinho, você vai ver que o pássaro está saindo do livro pelas palavras. A liberdade de criar também, né? De usar a imaginação. Que bom. Vamos embora. Diante disso, vamos apagar para ficar bem bonito para o nosso estudante aqui, né? Que já está no texto. O contexto, né? Sua definição específica depende de questões diversas, tá? Lembrando que sempre o contexto vai ter aí a sua classificação, sendo... dependendo aí de questões de ordem social, questões históricas, culturais, entre outras. Geralmente o contexto não se analisa isoladamente. Vamos então, leitura, literatura, vamos ver isso aí, olha quantas classes gramaticais foram utilizadas para construir esse poema, né? Vamos então, arte com as palavras. Poesia, o bicho. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Então, olha a construção dos versos, né? E aqui, se a gente for fazer essa análise morfológica, né? Nós vamos entender o que é bicho. É isso que a gente falou no início, quando nós lemos lá, passamos a nossa habilidade, né? Você ter condições de identificar essas classes gramaticais num contexto. É claro que num primeiro momento você vai ter que entender que o bicho se trata de uma classe gramatical. Qual é essa classe gramatical? Substantivo, né? Olha só, e assim sucessivamente. Se você começar a fazer esse exercício, outros substantivos temos aqui? Sim, né? Gato, rato e Deus. Então você, homem, né? Você já vai ter condições de fazer essa análise morfológica. Ah, beleza. Até aí entendeu que cada palavra tem a sua classe gramatical correspondente. Aí você avança um pouco. Pode fazer morfológica? Pode fazer sintaticamente? Sim, né? Você vai entender. Vi ontem um bicho. Quem viu um bicho? Né? Quem é esse vi? Aí começa a analisar as desinências. Tem um sujeito aí? O bicho agora, ele exatamente não é mais substantivo. Sintaxe você vai passar para outra função, né? Será que bicho ele agora é um sujeito? Ele é um complemento, né? Então, entenderam? Então, as classes gramaticais é o início de tudo. Vamos embora. Leitura e interpretação da poesia O Bicho. Vamos agora à parte literária, né? Falamos aí das 10 classes gramaticais envolvidas num contexto. Então, nós temos O Bicho, de Manuel Bandeira, ele foi escrito na década de 40. Olha aí, historicamente, década de 40. Então, naquele período, em 40, o país passava por um crescimento capitalista, né? E avançava aí economicamente. Pronto, né? O país crescendo, crescendo, crescendo. E qual é a consequência? Nisso tudo surgia aí a desigualdade social, né? Uns têm muito, outros têm pouco, outros não têm nada, quase nada. E aí, onde nesse caso, quem crescia era aqueles que detinham o poder do capital, a classe social alta, beleza? E aí, quem não se encaixava nessa classe, ele era excluído e ficava à margem, ou seja, aí a classe subalterna. Então, nessa poesia, podemos entender, né, essa denúncia social. Assim, o texto literário, né, o gênero aí, poesia, mostra a realidade com a pobreza vivenciada por uma parte da população, que em busca da sobrevivência se submetem a viver semelhantes a um animal. Você está tocado, você ficou triste, mas é uma realidade. Se você olhar ao seu redor, né, e sair de casa agora até a esquina, né, vamos vivenciar isso sim, né, nos lixos. É triste, mas o país, né, isso é uma realidade. Ou seja, a reflexão vai além da denúncia social. Mostra aí a exclusão de classes menos favorecidas. O tema abordado na poesia é universal. A literatura, como um fio condutor, trabalha a ficção com a verossimilhança da realidade. Ok? Então, aqui a literatura trazendo essa interpretação. Por isso que é importante saber o objetivo primeiro. Qual o objetivo, né? Mas para isso, vamos lá, técnicas de leitura. Temos 4. Letra A, primeira técnica, Amadinha, vamos lá. Concentração. Concentre-se no texto e leia mais de uma vez o mesmo texto. B. Velocidade. Foque em sua velocidade primeiro. Seu nível de compreensão melhorará com a prática. Use um guia para evitar que se perca. Minimize a tua regressão e evite ficar voltando muito. Compreensão. Antes de começar a ler, analise que tipo de texto e qual é o teu objetivo ao lê-lo. Memorização. A repetição é a base da aprendizagem. Tomar notas. Ensinar outra pessoa. Mapas mentais te ajudam a pôr tudo
em perspectiva, criar novas conexões e ideias. Ok, então com essa cartela de técnicas de leitura, se você não gabaritar na interpretação, pela fé, mas faça esse exercício, tá bom? Vamos fazer uso das técnicas de leitura? Vamos juntos. O que você acha, Madinha? Eles vão concordar? Com certeza, Lá. Você concorda que tudo que ouvimos, assistimos, pesquisamos nos influencia? Com certeza influencia muito, né? Então, vamos lá, então, exercitar juntos, tá? Gostaria que você conseguisse acompanhar. Vamos lá exercitar as técnicas de leitura A e B. Leia o texto. Por que algumas aves voam em bando formando um V? Elas parecem ter ensaiado, mas é claro que isso não acontece. Quem nunca viu ao vivo já observou em filme ou desenho animado aquele bando de aves voando em V. Segundo os especialistas, esta característica de voo é observada com mais frequência nos gansos, pelicanos, biguais e grous. Há duas explicações para a escolha dessa formação de voo pelas aves. A primeira consiste na economia de energia que ela proporciona. Atrás do corpo da ave, principalmente das pontas de suas asas, a resistência do ar é menor e, portanto, é vantajoso para as aves voar atrás da ave dianteira ou da ponta de sua asa. Ou seja, ao voarem desta forma, as aves poupariam energia. Se esforçariam menos, porque estariam se beneficiando do deslocamento de ar causado pelas outras aves. Isso explicaria até a constante substituição do líder nesse tipo de bando. Essa é a primeira explicação para o voo em V. E a segunda, o que diz? Ela sustenta que esse tipo de voo proporcionaria aos integrantes do bando um melhor controle visual do deslocamento, pois em qualquer posição dentro do V, uma ave só teria em seu campo de visão outra ave e não várias. Isso facilitaria todos os aspectos do voo. Os aviões militares de caça, por exemplo, voam nesse mesmo tipo de formação, justamente para ter o melhor campo de visão e poder avistar outros aviões do mesmo grupo. Essas duas explicações não são excludentes. É bem possível que seja uma combinação das duas, o que torna o voo em V favorável para algumas aves. Ok, vamos então agora, de olho na tela, aluno da NASA, e vamos lá, exercitando. Sobre o texto, podemos afirmar, letra A, trata-se de um texto narrativo. B, trata-se de um texto argumentativo. C, trata-se de um texto poético. D, trata-se de um texto informativo. E, trata-se de um texto descritivo. Beleza. 2. Isso já é para você tomando nota e respondendo para gabaritar. Dê a sua opinião. Letra A. O título do texto é uma pergunta. Ok? É uma pergunta. Esta pergunta é respondida após a leitura do texto? Justifique. B. O comportamento das aves ensina algo aos seres humanos? Sim ou não? Justifique. 1 minuto gigante para você responder e o relógio está passando. E olha lá, vamos já. 7, 6, 5, 4, 3. Você é da NASA, querido. Vamos lá. Quem marcou o gabarito letra D, né? Está aí de parabéns. Então, sobre o texto, podemos afirmar que trata-se de um texto informativo. Ali não tem nada literário, apenas colocando ali, né, esse voo dessas aves, tudo muito bem explicadinho, né? Então, beleza. Vamos lá, o gabarito
2. Vamos entender que nós temos duas fontes de interpretar. E aí vai te ajudar na resposta da 2. Primeiro, vamos entender, no primeiro quadro, nós vamos falar sobre, aqui temos dicas de interpretar. O que significa interpretar? E isso você tem que ter claro na sua mente e no seu coração, tá? Porque se não entender o que significa interpretar, aí vai ficar uma bagunça, vai misturar tudo. E também o que significa compreender. Então, nesses dois quadros, agora sim, com certeza você vai bombar em todas as suas avaliações. Explicar, né? Interpretar significa o quê? Explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir. Então, nós temos aí tipos de enunciadores. E aí, nesse caso, se nós temos tipos de enunciadores, vamos ver o que nós precisamos observar, principalmente quando você estiver analisando questões. Tem as palavrinhas-chave, né? No caso, através do texto, infere-se que, é possível deduzir que, o autor permite concluir que, qual é a intenção do autor ao afirmar que. Você não esqueça, amados, que através da interpretação, veja bem, é além do texto, você vai encontrar, vai te ajudar a interpretar com seu conhecimento prévio, a sua bagagem, vai além do texto. Já na compreensão, vai estar lá dentro do texto. Como assim, amadinha? É a intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Ó, quais são as palavrinhas básicas que vocês vão encontrar para a compreensão? O texto diz que, ó, já diz tudo, o texto diz, então tá lá a resposta. É sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. O narrador afirma. Então, se você prestar atenção nessas palavras, nesses vocábulos, o que vai acontecer? Você vai saber a diferença quando é a interpretação e quando é a compreensão. Se pegou o comando e diz lá, o texto diz que, então você vai ter que compreender e não interpretar, tá? Então você vai direto no texto. Agora, se tem um enunciado que diz lá, é possível deduzir que, aí sim, é você e seu conhecimento de mundo entender o que diz o texto, tá? Beleza, e vamos avançando. Chegou o momento da gente contextualizar, né? Então, vamos de textos variados. Olha a amadinha aqui pensando. Leitura, uma imensidão de sensações. Olha o nosso texto imagético aqui. É isso mesmo, né? Legal. Através dessa imagem dá para fazer uma outra interpretação. O que analisa aí nessa parte? Ele se curvou para frente, inclinou para frente. Aqui quer dizer o quê? Vai ter uma parte interessante. Chamou a atenção. Que chamou a atenção. Isso mesmo. E está concentrado. Já quer entrar na obra, né? Então, a leitura é uma habilidade, tá? Tanto é uma habilidade que, olha só, depois que isso fica impregnado, né? Você não tem como mais. Tudo você quer ler, tudo te chama atenção. E é uma habilidade que, meu Deus, eu gostaria que todos os nossos alunos aí tivessem 100%, né? Leitura é uma habilidade e o fato de ser... Vamos pegar uma cor de caneta aqui novamente. E o fato, né, de ser considerada como habilidade do aluno leitor faz com que seja muito comumente vista como uma virtude ou dom. Olha que forte isso aqui, hein? Isso, teoricamente falando. Beleza, para isso também é necessário que você saiba a diferença do texto literário para o texto não literário. E aqui não tem como confundir. O texto literário, olha lá. Eita, o texto literário ele tem uma linguagem empregada, né? E aí de conteúdo pessoal cheio de emoções e valores, tá? Do emissor, que é aí o emprego da subjetividade. Deixa eu trocar essa caneta que ela tá tomando conta de todo o espaço ali. Então, na literária, vamos focar aqui, olha só. O emissor, ele emprega a subjetividade na sua posição, na sua produção. Também tem uma linguagem ali, ó, multidisciplinar,
toda conotativa. Conotativa, toda de sentido figurado, né? As palavras ali construídas literariamente é para dar ali aquela suavidade, né? Mas não ao pé da letra, né? Beleza? E a linguagem ela é toda poética, lírica, expressa aí com objetivos estéticos, né? A recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente literária. E tem um primor da expressão, ok? Ponto, está pontuado aí as palavras-chave do texto literário. Diferente do texto não literário, que usa da linguagem pessoal, objetiva e linha reta. É uma linguagem denotativa, é aquela linguagem, real, literal mesmo, né? A linguagem do dicionário. Representação da realidade tangível, atenção, prioridade à informação. Ok, então esse quadro é importante. Se você quiser fazer seu esquema, tudo bem, você pode seguir, tá? Texto literário e não literário. Também é importante você tomar nota e saber a diferença aí sobre a questão dos tipos, né, dos gêneros literários. Então, os gêneros literários nós temos o narrativo, tá, que narra uma história. Esse narrativo também se enquadra aí de início como épico. Os gêneros literários também líricos e dramático. 3, classificação para os gêneros literários. Lembrando que a característica do texto narrativo, narrando história, nós vamos ter elementos dessa narrativa, que é o narrador, personagem, espaço, tempo. E quais são os gêneros que tem aí essa tipologia, né? Fábula, epopeia, novela, conto, entre outros. O lírico trabalha toda a sua linguagem na subjetividade, a emoção, a musicalidade, tá? Então, nós vamos ter isso aonde? No gênero soneto, nos poemas, no eu lírico, e aí nós vamos ter verbos na primeira pessoa nessa construção. Já o gênero literário dramático é aquele texto preparado para encenação, né? Para o teatro, vamos ter ação nesse texto. E como exemplo, o gênero que tem aí essa tipologia, alto, comédia, tragédia, farsa, né? E tragicomédia, beleza? Os tipos de textos e gêneros textuais. Isso aqui já está gravado na mente e no coração, né? Os tipos narrativos são narração, descrição, argumentação, injunção e exposição. Os gêneros que recebem esses tipos: narração, conto, mito, biografia, novela, piada. Descrição, laudo, guia de viagem, perfil em comunidade virtual, relatório, texto publicitário. E gêneros que recebem argumentação: editorial, carta de leitor, debate, resenha, ensaio, texto de opinião. Injunção, manual de instruções, regra de jogo, receita. Exposição, artigo científico, seminário, palestra, verbete, reportagem, resumo e fichamento. Beleza, então. Vamos ao exemplo agora, contextualizando aí as 10 classes gramaticais em tipologias textuais. Aqui um texto jornalístico com o tema Atraquei no meu Porto Velho. Na beira do Madeira e nas margens da ferrovia surge cidade moderna, cidade tardia, cidade dos tempos áureos, que não duram, nunca vão, jamais serão para nós duradouro. Diz a lenda, reza uma possível ou provável história, que na beira do Madeira, pelos braços de um velho lenhador, codinome Pimentel, surge um porto. Esse porto, do velho ou não, ponto militar ou porto militar, que no passado serviu para a guerra e para nós trouxe a paz. Nosso porto, porto seguro, porto de amor, porto velho, do velho fervor. Não sei se existiu, se existe prova cabal daquele que sugere o nome de Porto Velho. O porto que, apesar de velho, se tornou para muitos uma nova morada, né? Então, nós temos aqui esse título do historiador, né, Alex Palitos, do livro Trilhando a História. Beleza? Na beira do Madeira e nas margens da ferrovia surge cidade moderna, cidade tardia, cidade dos tempos áureos, que não duram, nunca vão, jamais serão para nós duradouros.
a não ser na lembrança, uma boa lembrança dos tempos de criança, de cidade limpa, lugar onde todos se conheciam. Porto Velho, ainda cidade provinciana. Cidade tais gírias, era legal que só. Granfino, a cidade era um piseiro. O Porto dos Ciclos, explorado no tempo, de braços abertos, recebeu a todos que aqui vieram. Saudades de não estar perdido e se sentir estranho no canto que se escolheu para viver. Nasci aqui e tenho orgulho do meu DNA. Porto Velho, te amo muito, mas parece que aqui a maioria são os que não te amam mais. Próximo exemplo das classes gramaticais envolvidas num texto e vamos ao contexto. Título: Futebol na raça. Criado na Inglaterra em 1863, ele desembarcou no Brasil 31 anos depois, na forma de uma bola trazida debaixo do braço pelo estudante paulista Charles Miller. Chegou elitista, racista e excludente. Quando se organizaram os primeiros campeonatos, lá pelo começo do século, era esporte de branco, rico, praticado em clubes fechados ou em colégios seletos. Negros e pobres estavam simplesmente proibidos de chegar perto dos gramados, mas mesmo à distância, perceberam o jogo e deles se agradaram. Ok, então assim, lemos esse primeiro parágrafo para quê? Para dizer para você o seguinte: são textos, vocês vão ficar com esse texto como sugestão de leitura, né? Então a gente trouxe aqui para isso, fizemos a leitura de um. É necessário seguir o esquema dos textos que a gente colocou lá nas técnicas de leitura, tá bom? Então vamos conversar com você sobre essas dicas. São sugestões. E leia, eles têm que ler, né, Amadinha? Com certeza, lendo e observando. Ai, será que qual característica encontrada nesse texto? Se é narração, se é descrição, se é dissertação. E outra coisa, quais as classes gramaticais presentes e qual é a função que ela exerce? Não é mesmo? Isso mesmo. Analisando tanto morfologicamente como sintaticamente. Beleza, olha só. Nós temos aí 2 textos a mais para você, tá? E aí, é claro, um exercitando. Então, aproveitem, tá? Essa opção. E aí, a gente traz para você o Trabalhando o Gênero também. Então, quantas opções de exercício você vai ter? É um exercício tranquilo. O que que você vai fazer? Vamos lá. No Trabalhando o Gênero, você vai fazer uma produção de texto tranquila. Olha lá, você vai criar um texto oposto ao homem que espalhou o deserto. O texto está em anexo, você já recebeu, já está com esse texto em mãos. Então, diante disso, você vai fazer uma nova produção aí em oposição a esse que você tem aí em mãos, tá bom? E a gente aguarda isso tudo, porque você vai terminar e colocar lá no seu portfólio. Valeu? Então, a gente aguarda eles aonde, Amadinha? Nas atividades. Valeu, então. Até lá!